Der Anfang ist die tiefste Stelle. Wir beginnen nicht mit einer Begrüßung, sondern mit der Stille, die dem Verständnis vorausgeht. Stellen Sie sich ein großes Haus vor. Prächtig in der Fassade, makellos und symmetrisch in seiner Erscheinung, so dass jeder Betrachter glaubt, es handelt sich um ein Musterbeispiel an Ordnung und Wohlstand. Doch wenn Sie eintreten, bemerken Sie die Stille. Es ist eine erstickende Stille, nicht die eines Friedens, sondern die eines Vakuums. Die wichtigsten Räume in diesem Haus, die zum Studio, zur Bibliothek, zum Herzen des Hauses, wo die wahre Kreativität und die ungeschützte Wahrheit wohnt, sind mit schweren, rostigen Schlössern verriegelt. Hier liegt der wahre Wert, die ungelebte Integrität, die Fähigkeit zur echten, tiefen Verbindung. Der Bewohner dieses Hauses, die Person, deren Psyche wir hier betrachten, wandert nur durch die leeren, polierten Flure der Persona, weigert sich, die Schlüssel zu finden oder verleugnet gar, dass es diese Räume überhaupt gibt. Diese verschlossenen Räume, die exilierten Teile des Selbst, nennen wir den persönlichen Schatten. Und hier beginnt das Paradoxon, das Sie unweigerlich in Ihrem Leben erfahren haben. Derjenige, der das Licht trägt, derjenige, der die Schlüssel zu seinen eigenen inneren Räumen besitzt, zieht unweigerlich jene an, die in den Korridoren ihres eigenen leeren Hauses gefangen sind. Sie sind hierher gekommen, um zu verstehen, warum ihre bloße Existenz für bestimmte Menschen eine solch unerträgliche Last darstellt, warum ihr sanftes Wesen, ihre Fähigkeit zur Empathie und ihr offenes Herz nicht als Geschenk, sondern als Bedrohung empfunden wird. Warum die Flamme, die sie entzündet haben, um den Weg zu beleuchten, stattdessen als Fackel der Anklage wahrgenommen wird. Wir müssen uns dieser Dynamik stellen, nicht aus moralischer Verurteilung, sondern aus der Notwendigkeit der psychischen Klarheit. Denn das, was sie erleben, ist das universelle Drama der Projektion. Die Seele, die sich weigert, ihre eigene Dunkelheit, ihre eigene Scham, ihre eigene Unvollständigkeit anzusehen, muss diese Teile ihres Selbst irgendwohin verlagern. Sie kann die schmerzhafte Wahrheit nicht tragen, dass sie ungeliebt, unfähig oder leer ist. Daher muss sie einen Spiegel finden, auf den sie all das werfen kann, was sie verleugnet. Und dieser Spiegel, meine Freunde, sind Sie. Ihr inneres Licht, Ihre Integrität, Ihre emotionale Verfügbarkeit funktionieren nicht als Einladung zur Heilung für diese Seelen, sondern als eine unerträgliche psychische Anklage. Ihre Authentizität wird zu einem Beweisstück, das die Künstlichkeit ihrer eigenen Persona entlarvt. Ihre Fähigkeit zur Liebe deckt die kalte Leere auf, die sie in ihrem Inneren krampfhaft zu verstecken versuchen. Wenn Sie mit einem Menschen interagieren, der von diesem unintegrierten narzisstischen Schatten dominiert wird, reagiert dieser nicht auf Sie als Person. Er reagiert auf die Projektionen, die er auf Sie geworfen hat. Sie sind nicht mehr Mensch, sondern eine Leinwand, auf die er seine eigene Scham, seinen eigenen Neid und seine eigene verbannte Majestät malt. Und hier liegt die tiefste Verwirrung. Sie spüren das Gewicht dieser fremden Last. Sie nehmen die Energie dieser Projektion auf und beginnen unbewusst zu glauben, dass die Negativität, die Wut oder die Eifersucht, die auf sie gerichtet ist, tatsächlich ihre eigene Schuld ist. Doch dies ist ein alchemistischer Irrtum. Man kann das Gold in der Seele eines anderen nicht finden, indem man ihm die Arbeit abnimmt. Um die Tiefe dieses Schattens zu begreifen, müssen wir uns an die Traumwelt wenden, wo die Psyche in Bildern spricht. Stellen Sie sich vor, Sie träumen von einem Bankett. Ein großer, dunkler Saal, reich geschmückt, die Luft ist schwer von süßlichen Düften. Sie sitzen am Tisch und die Stimmung ist feierlich. Die anderen Gäste lachen und stoßen mit goldenen Kelchen an. Doch als sie den ersten Bissen von dem prächtig zubereiteten Festmahl nehmen, zerfällt es zu trockenem Staub, zu Asche in ihrem Mund. Der Wein in den Kelchen schmeckt nach bitterer Galle. Sie sehen sich um und bemerken nun, dass alle anderen Gäste Masken tragen. Masken des Glücks, der Überlegenheit, des unfehlbaren Charmes.
Sie klingen fröhlich, aber wenn Sie genau hinhören, hören Sie ein leises mechanisches Knistern unter Ihren Stimmen. Mit einem Mal fällt eine Maske zu Boden. Anstatt eines menschlichen Gesichts sehen Sie nur eine hohle Grube, eine leere Augenhöhle, die Sie anstarrt. Es ist die Leere, die Sie unter Ihrer Persona verbergen. Die Erkenntnis, dass das Fest, zu dem Sie eingeladen haben, keine Nahrung enthält, sondern nur das Geräusch des Verfalls. Sie sind umgeben von Schatten, die sich als Leben verkleiden. Dieses Bankett ist das Symbol für die Energie, die Sie in diese Beziehungen investieren. Sie bieten Ihr echtes Gold an, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Sorge, Ihre bedingungslose Liebe und erwarten, dass es als Nahrung angenommen wird. Aber in der narzisstischen Dynamik wird Ihre Gabe in Asche verwandelt. Ihre Energie wird konsumiert, nicht um genährt zu werden, sondern um die Leere kurzzeitig zu füllen. Nur damit die Leere umso schneller zurückkehren kann. Dies ist der Zyklus, der Sie erschöpft hat. Und hier müssen wir eine Pause machen, um die Wahrheit zu bekräftigen, die tief in Ihnen widerhallen muss. Dies ist nicht Ihre Schuld. Sie sind nicht verantwortlich für die unintegrierten Schatten eines anderen Menschen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, das emotionale Vakuum zu füllen, das durch die Verleugnung des eigenen Selbst entstanden ist. Ihr Mitgefühl wurde gegen Sie verwendet, weil es als unerschöpfliche Ressource missverstanden wurde, nicht als ein heiliges Gut, das geschützt werden muss. Verachten Sie nicht, was Sie ertragen mussten. Die Tiefe der Wunde, die diese Dynamik hinterlassen hat, ist ein Maß für die Größe ihrer Seele. Nur wer fähig ist, so tief zu fühlen, kann auch so tief verwundet werden. Aber die Reise geht weiter. Die einfache Erkenntnis, dass sie projiziert wurden, ist erst der Anfang. Der wahre alchemistische Prozess beginnt, wenn Sie sich fragen, was an mir ist es, das so perfekt als Projektionsfläche dient? Was ist der unbewusste Vertrag, den ich geschlossen habe, der es mir erlaubt, die Last eines anderen zu tragen? Wir neigen dazu, den Schatten des anderen als das Böse zu identifizieren. Aber die wahre Arbeit des Individuationsprozesses liegt darin, unseren eigenen Schatten zu untersuchen, der uns in diese Dynamik geführt hat. Wo liegt Ihr verbannter Schatz? Oftmals ist der Wounded Healer, der verletzte Heiler, der Archetyp, der diese Dynamik trägt. Sie sind in der Lage, die Schmerzen anderer zu sehen, weil sie ihre eigenen so gründlich kennen. Ihre Sensibilität ist nicht ihre Schwäche, sie ist ihr fein abgestimmtes Radar. Doch ihr Schatten enthält die Energie, die sie verdrängt haben, um als Heiler akzeptiert zu werden. Die Energie der Wut, der Abgrenzung, des gesunden Egoismus, des Neinsagens ohne Schuld. Sie haben sich selbst beigebracht, immer zu geben, weil sie Angst hatten, dass ihr Wert verschwindet, wenn sie nicht nützlich sind. Der Narzisst wird vom Universum geschickt, um sie zu zwingen, diese unterdrückte Energie zurückzuerobern. Er lehrt sie, wenn auch auf brutale Weise, dass die Grenze, die sie ziehen, nicht dazu dient, ihn fernzuhalten, sondern dazu, ihr eigenes inneres Heiligtum zu schützen. Ihre Aufgabe ist es nun, nicht mehr nur der Spiegel zu sein, der ihre Leere reflektiert, sondern das Zentrum, das seine eigene Fülle ausstrahlt. Das erfordert die Integration des eigenen Schattens, der alles enthält, was sie glaubten ablegen zu müssen, um liebenswert zu sein. Sie müssen die Fähigkeit erlernen, sowohl sanft als auch wild zu sein, sowohl mitfühlend als auch unnachgiebig in ihren Grenzen. Erst wenn sie ihre eigene Fähigkeit zur gesunden Aggression und zur Selbstverteidigung integrieren, hört die Projektion des anderen auf, sie zu durchdringen. Wenn sie tief in sich hineinhören, werden sie die Stimme jenes Kindes hören, das einmal gelernt hat, dass es sicherer ist, unsichtbar zu sein oder die Last der Familie zu tragen, als die eigene strahlende und damit störende Wahrheit zu leben. Dies ist keine Kleinigkeit. Der Weg der Individuation verlangt, dass sie dieses innere Kind befreien und ihm erlauben, sich in seine volle, strahlende Kraft zu entfalten. Eine Kraft, die nun keine Angst mehr haben muss, die Masken der anderen zu zerbrechen. Wir haben erst die Oberfläche dieser tiefen Dynamik berührt. Die wahre Umwandlung, die Alchemie des Bleis in Gold,
beginnt erst, wenn wir uns den konkreten Schritten der Schattenintegration widmen. Wenn diese Worte in Ihnen widerhallen und Sie sich auf diesen Weg der tiefen Transformation einlassen möchten, dann lade ich Sie ein, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist ein Akt der psychischen Abgrenzung, sich für die Weisheit zu entscheiden, die Sie stärkt. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, um diese Botschaft an jene Seelen zu senden, die diese Klarheit ebenso dringend benötigen. Und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie sich bei den nächsten Schritten dieser tiefen Diszensus nicht allein fühlen. Wir werden tiefer gehen. Wir werden die Negredo, die Phase der Verfinsterung durchschreiten und uns der Frage stellen, wie man aus dem Aschebankett des Traumes zur realen, nährenden Substanz des Selbst zurückkehrt. Bleiben Sie standhaft. Die Wahrheit ist Ihr Schutz. Essa jornada que estamos percorrendo não é para os fracos. Muitos de vocês imaginam que a sobrevivência a um ciclo de drenagem, seja ele relacional, familiar ou profissional, é o fim da história. Mas a sobrevivência é apenas o limiar. O que se segue à desintegração de uma dinâmica destrutiva é a fase mais crucial, a fase da negredo, o escurecimento, onde a luz externa desaparece e somos forçados a confrontar o que está em nosso próprio porão psíquico. Você estava acostumado a carregar a consciência dos outros. Sua sensibilidade funcionava como uma antena que buscava o desequilíbrio para tentar restaurá-lo, mesmo que a um custo pessoal insuportável. Para manter essa função, você precisou construir uma persona rígida, uma máscara de complacência, de paciência infinita, de disponibilidade absoluta. Essa máscara, que serviu para protegê-lo da rejeição e para mantê-lo aceito no sistema tóxico, está agora esfarelando. E quando a persona cai, a alma experimenta o terror da nudez. Você olha para si e sente que está quebrado. Mas o que está quebrado não é você, é a armadura que você vestiu. A persona, que era uma ferramenta de sobrevivência, tornou-se sua prisão. Ela consumiu sua energia vital para manter uma imagem que não era verdadeira, exigindo que você exilasse partes essenciais de si mesmo. E aqui reside o cerne do trabalho de individuação. Descer ao porão para resgatar o que foi exilado. O que você trancou lá embaixo, com medo de que fosse visto como monstruoso, egoísta ou agressivo, não era um monstro. Era o seu tesouro. A sombra não é simplesmente o lado ruim. A sombra contém o poder bruto, a energia não vivida, o potencial reprimido que era demais para o ambiente em que você cresceu. Você exilou a raiva necessária, o discernimento frio, a capacidade de dizer não com firmeza inabalável. Você exilou o seu guardião. Quando a persona, a gentil, sempre disponível, perfeitamente empática, se desfaz, você encontra a ferocidade. Você encontra a recusa em ser diminuído. Você encontra a capacidade de estabelecer limites que cortam como lâminas, não por maldade, mas por precisão cirúrgica. Este é o ouro que deve ser reintegrado. Sem esse ouro escuro, o empata nunca será inteiro. Ele será sempre um curador ferido que sangra, em vez de um sábio que canaliza. Não despreze o que você suportou. Sua dor não foi em vão. Ela foi o fogo do crisol alquímico que está forjando uma nova estrutura interna, mais resiliente e mais real. Agora, olhe novamente para aqueles que o drenaram, para aqueles que pareciam reagir com hostilidade à sua mera presença. Essa dinâmica nos leva à projeção e à razão pela qual sua luz incomoda aqueles que habitam a escuridão autoimposta. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando o espelho que você segura diante da alma deles. O mero ato de você viver sua autenticidade, de você não se curvar mais ao jogo da máscara social, atua como uma acusação silenciosa. Imagine-se agora não em um salão de banquete, mas em uma clareira escura no coração de uma floresta antiga.
O ar está pesado com a umidade e o cheiro de terra molhada e musgo. Você se aproxima de uma piscina de água parada, calma e negra, que funciona como um espelho. Você se curva e vê não um reflexo pálido e cansado de antes, mas uma figura de poder sutil. Os olhos são antigos, a boca é firme, e no centro do peito, onde costumava haver uma ferida aberta, agora há um cristal negro que absorve e reflete a luz sem ser consumido. Quando você se afasta desse espelho, você percebe que nas bordas da floresta há figuras mascaradas observando. Elas veem o seu reflexo na água e gritam em terror, fugindo para a escuridão. O que elas viram não foi a sua fraqueza, foi a possibilidade de sua própria totalidade, o potencial que elas reprimiram e a coragem que elas não têm de olhar para a água parada. Essa é a dinâmica da projeção. O que mais as incomodava em você era o potencial que você revelava de forma inconsciente, a sua liberdade, a sua capacidade de sobreviver e de crescer. Eles projetavam em você a sombra deles. Você absorvia a projeção, tentando curar neles o que eles não queriam reconhecer. O trabalho agora não é mais absorver, mas devolver. Não com raiva, mas com a quietude do cristal negro, que apenas reflete. Mas aqui, devo te alertar sobre a armadilha mais sutil do caminho da individuação para o sobrevivente, a tentação da arrogância. Depois de suportar a dor, depois de ter sua alma desnudada e reestruturada, há o risco de você construir uma nova persona, desta vez a do iniciado superior, que olha para baixo com desdém para aqueles que ainda estão presos no ciclo da negação. Você pode se ver tentado a usar seu novo discernimento como uma arma, a julgar a ignorância alheia com uma frieza que imita a crueldade que um dia o feriu. Cuidado com essa tentação. Ela é sutil, mas pode criar um narcisismo espiritual, a crença de que sua dor lhe concedeu um passe de superioridade moral. Se você não confrontar e integrar esse narcisista interior, o lado de você que anseia por poder e validação após ter sido tão diminuído, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou. A sobrevivência sozinha não previne isso, apenas a integração previne. A verdadeira força não reside em julgar a escuridão dos outros, mas em reconhecer a sua própria e integrá-la. A verdadeira sabedoria permite que você seja forte e gentil, discernidor e compassivo, feroz em seus limites e terno em seu coração. Você não está quebrado, você está sendo refeito. O processo de ser refeito envolve honrar a criança interior que ajoelhava no centro do sistema, aquela que acreditou que se ela carregasse o peso da consciência de todos, o mundo estaria seguro. Olhe para essa criança com compaixão profunda e diga a ela: não era seu trabalho. Nunca foi seu trabalho. Agora, você não é mais a criança vigilante que nunca descansou, nem o sobrevivente endurecido que apenas resiste. Você é o ser integrado, aquele que contém ambos, o fogo e a água, a máscara e a face nua. A individuação não é um destino de perfeição, mas um processo contínuo de tornar-se inteiro, de reunir as partes exiladas e de aceitar a totalidade crua que você parou de temer. O self está batendo à porta, exigindo que você volte para casa. E o lar não está em um futuro distante. Ele está aqui, agora, no reconhecimento da sua própria capacidade de suportar e de transmutar o chumbo da experiência em ouro da sabedoria. O self, o centro da totalidade, não precisa ser construído. Ele precisa ser desenterrado, revelado sobre as camadas de persona e projeção. E à medida que você avança, lembre-se, a solidão do iniciado é intensa. Você terá que caminhar por terras onde poucos o podem acompanhar. Não confunda essa solidão com o abandono. É o preço e o privilégio da clareza. Você está sendo chamado a um nível de existência que exige uma nova lealdade.
não ao sistema familiar, não às expectativas sociais, mas à sua própria alma. A descida ao inconsciente revelou a você que sua ferida é, na verdade, sua bússola. A razão pela qual você sente tão profundamente não é porque a vida te poupou, mas porque você conheceu dor em formas que deixaram cicatrizes invisíveis. Sua luz não é ingênua. Ela nasceu de uma longa jornada através da sua própria escuridão. Essa é a luz que o mundo precisa, e é a luz que, inevitavelmente, continuará a incomodar aqueles que preferem a sombra da negação. Sua tarefa agora é segurar essa chama alta, sem se desculpar por ela, e sem se sentir obrigado a iluminar o caminho para aqueles que se recusam a abrir os olhos. Sua verdade é seu santuário. E, no entanto, para sustentar essa verdade, algo dentro de você precisa morrer. Você não pode carregar a luz de sua alma inteira enquanto ainda veste a armadura que construiu para a criança ferida. Perceba o cansaço crônico que o assola. Não é apenas fadiga física, é o esgotamento de energia gasto para manter uma máscara social, a persona, que não lhe serve mais. É o custo de tentar ser pequeno, discreto, agradável, quando sua alma clama por expansão e autenticidade. Essa armadura, que um dia foi uma necessidade vital para sobreviver em um ambiente hostil ou inconsciente, tornou-se hoje a sua própria prisão. Ela impede a respiração profunda do self, si mesmo. Você sente a pressão, a rachadura. Isso é bom. A máscara que você construiu para agradar, para sobreviver, está esfarelando. A energia que você gasta tentando ser quem eles precisam que você seja, tentando absorver o caos deles para manter uma paz ilusória, é o verdadeiro dreno. É por isso que você está à beira do colapso, não por fraqueza, mas porque você está tentando segurar uma forma que já deveria ter virado pó. Eu vejo a criança que está aí. Ajoelhada no centro desse sistema, ela acreditou que se carregasse o peso da consciência da família, se sentisse a dor de todos e os guiasse silenciosamente, todos estariam seguros. Não era seu trabalho. Nunca foi seu trabalho. O processo de individuação exige que essa criança vigilante, o guardião da persona, finalmente descanse. E para que ela descanse, você precisa olhar para o que está emergindo debaixo da máscara rachada. Este é o momento de confrontar a sombra. Muitos imaginam a sombra como um monstro, como o repositório de todos os seus piores impulsos. Mas a sombra, na perspectiva junguiana, é 90% ouro puro. É o que você rejeitou. É tudo aquilo que era demais para o mundo ao seu redor. O que você trancou no porão de sua psique não era um monstro, mas um tesouro. Era a sua capacidade de dizer não. Era a sua raiva justa. Era a sua ferocidade protetora. Era a sua força inabalável de discernimento que eles chamaram de insensibilidade ou egoísmo. Você trancou o guardião de suas fronteiras lá embaixo, porque o mundo exigia que você fosse uma esponja sem limites. Agora o guardião está batendo a porta, exigindo integração. Você está sendo chamado a aceitar a totalidade de quem você é. Não apenas o curador ferido, compassivo e sensível, mas também o lobo guardião, feroz e capaz de impor limites de fogo. Quando você se move para integrar essa força, a reação do mundo é inevitável. E aqui voltamos ao mecanismo da projeção. Eles não estão rejeitando você, o seu ser essencial. Eles estão rejeitando o espelho que você segura diante da alma deles. A sua autenticidade, a sua capacidade de ser forte e gentil ao mesmo tempo, revela, por contraste, a fraqueza e a negação que eles tentam desesperadamente esconder. O que é essa hostilidade oculta? Por que sua mera existência, sua simples presença em sua verdade, desperta neles um desconforto que eles mesmos não compreendem? Sua luz funciona como uma acusação silenciosa,
Sua presença age como um espelho que mostra a escuridão reprimida deles. Sua autenticidade revela as máscaras artificiais que eles vestem. Sua radiância expõe as feridas ocultas que se recusam a enfrentar. Eles não estão brigando com você, estão brigando com a própria consciência que você lhes impõe. Eles projetam em você a sombra que não querem possuir, a raiva que eles reprimem, a inveja do seu crescimento, a vergonha de sua própria estagnação. Tudo isso é lançado sobre você como se fosse seu defeito. Não despreze o que você suportou. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela foi a pressão do crisol que está transformando o chumbo de sua experiência em ouro de consciência. Imagine-se agora em uma cena visionária, no limiar dessa transformação. Você se encontra no topo de uma montanha, mas o céu está denso com uma tempestade fria e escura. Você veste o que parecia ser uma armadura de metal para se proteger. É pesada e restritiva, e cada movimento é um esforço. Você percebe que essa armadura não é de aço, mas de centenas de pequenas promessas quebradas, de expectativas não cumpridas e de medos não expressos. Você se ajoelha na rocha. E então você começa a bater na armadura com um martelo rudimentar, não com a intenção de destruí-la, mas de libertar o que está dentro. A armadura se desfaz, não em pedaços, mas em poeira fina e brilhante, como cinzas de estrelas. Ela não explode, ela se dissolve. Quando a última partícula se afasta, você está nu, mas não está frio. Uma chama quente e estável queima em seu peito, emanando do seu centro. Você não tem mais a armadura, mas você tem ossos fortes, pele que sente e olhos que veem a tempestade não como uma ameaça, mas como a água que rega o terreno onde você vai construir seu novo santuário. O Self, o si mesmo, não precisa de armadura externa, ele é sua própria fortaleza. Você não está quebrado. Você está sendo refeito. Mas aqui devo te alertar, pois este caminho de individuação tem suas armadilhas. O empata que sobreviveu à projeção e ao abuso está vulnerável a uma nova tentação, a arrogância espiritual. É fácil, depois de tanto sofrimento e tanta consciência adquirida, olhar para aqueles que ainda estão presos no ciclo da negação e julgá-los com dureza. É fácil usar seu novo discernimento como uma espada para cortar laços, rotular pessoas e se isolar em uma torre de superioridade. Cuidado com essa tentação. Esse é o narcisismo sutil do sobrevivente, o lado sombrio da individuação que precisa ser integrado. Se você não confrontar esse narcisista interior, a parte de você que quer se sentir superior por ter acordado, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou, uma alma rígida, incapaz de compaixão e presa em sua própria certeza. Sobrevivência sozinha não previne isso. Apenas a integração da humildade e da consciência de que você também carrega sombras previne. A verdadeira força não reside em apontar a escuridão nos outros, mas em aceitar que, embora você tenha encontrado sua luz, você continua sendo um ser humano complexo, cheio de potencial e de falhas. Você precisa de compaixão pelo seu próprio passado e compaixão pelas almas que ainda estão na escuridão. Não compaixão que absorve a dor delas, mas compaixão que reconhece a dificuldade da jornada humana. Você está sendo chamado a ser gentil e forte. A jornada do Self exige que você possa ser a água que flui e a rocha que resiste. Exige que você possa ser o curador que compreende e o guardião que recusa. Sua totalidade reside na integração desses opostos. Não tenha medo de sua nova ferocidade. Ela é a proteção que permitirá que sua antiga ternura floresça sem ser destruída. Não tenha medo da sua nova solidão. Ela é o espaço sagrado onde você finalmente pode ouvir a voz do seu Self, sem a interferência das projeções externas. O processo de individuação é a descida e o retorno.
Você desceu ao inferno da sua própria negridão, viu a sombra se movendo no porão e descobriu que o que parecia ser um monstro era, na verdade, o seu potencial não vivido, a sua força exilada. Agora, você retorna, carregando esse ouro. Sua tarefa não é se esconder do mundo, mas habitar sua própria verdade com tal integridade que ela se torna um farol natural. Você não precisa se esforçar para ser notado. A luz autêntica tem uma ressonância que transcende o barulho. Permita que essa ressonância se espalhe. Se este trabalho ressoou com a sua alma, talvez ele também possa iluminar o caminho para outros que estão fazendo essa mesma descida. Se você se sentiu visto, considere deixar um sinal de presença, uma forma silenciosa de afirmar que este caminho, embora solitário, é partilhado em essência. E se você deseja continuar essa jornada de aprofundamento, esta conversa contínua com a psique, então eu o convido a permanecer por perto. Fique em sua luz, segure sua chama alto, caminhe o caminho da alma com coragem e ternura. Você não é apenas sobrevivente, você é iniciado. Há uma lei estranha e quase paradoxal que governa os relacionamentos humanos. Uma lei que não emerge da lógica ou da razão, mas das profundezas sombrias da psique. Você veio aqui para ouvir, não apenas com seus ouvidos, mas com as cordas tremulantes do seu ser interior. Muitos de vocês imaginam que sobrevivência é o fim da história, mas sobrevivência é apenas o limiar. O verdadeiro trabalho do iniciado, daquele que cruzou o deserto da alma e retornou, não é mais sobre fugir do perigo externo, mas sobre confrontar o labirinto interno. A armadura que você forjou para sobreviver ao caos dos relacionamentos passados, aquela casca protetora que parecia tão necessária, agora se tornou sua maior prisão. Veja bem, a persona, a máscara que você construiu para agradar, para ser aceitável, para ser a pessoa boa que absorve a dor do mundo, essa máscara está esfarelando. E o cansaço que você sente não é um defeito moral. É um grito de alívio e exaustão da sua alma. É o peso acumulado de anos de desempenho, de manter uma coerência externa que custava a sua integridade interna. O self está batendo a porta, exigindo que você volte para casa, exigindo que você retire o disfarce que não lhe serve mais. Quando essa máscara se quebra, quando a armadura se racha, o que emerge? Emerge a sua sombra. E aqui devo lhe falar uma verdade fundamental sobre a psique, algo que a cultura raramente nos permite reconhecer. O que você trancou no porão de si mesmo não era um monstro, era o seu tesouro. O ser sensível e empático, na sua infância, aprendeu que certas partes de si eram demais. A raiva era demais, o egoísmo era demais, a necessidade de limites rígidos era demais. O desejo de ser o centro das atenções, a ambição implacável, a ferocidade de proteger-se, tudo isso foi considerado um perigo à sua sobrevivência social, ao seu pertencimento. Então você exilou essas energias. Você as jogou no porão, trancando a porta, acreditando que estava se protegendo de se tornar mal. Mas o que você trancou era, na verdade, o poder bruto da sua psique, a energia necessária para dizer não sem culpa, para construir limites que não desmoronam ao primeiro teste, para se afirmar no mundo sem pedir desculpas pela sua própria existência. A sombra é 90% ouro puro. É o potencial não vivido, a vida não vivida, o poder não usado. Sua jornada agora é uma alquimia interior. É a fase da nigredo, o escurecimento, onde você desce ao porão, não para lutar contra o monstro, mas para reconhecer o guardião que espera lá. Você precisa integrar essa ferocidade. Precisa casar a sua imensa compaixão com a sua recém-descoberta capacidade de ser ferozmente protetor de si mesmo. Você não está quebrado, você está sendo refeito. E o processo de ser refeito envolve recolher os cacos que você jogou fora por medo de ser demais. O que nos leva de volta ao ciclo interminável que o marcou por tanto tempo, o ciclo da projeção. Por que será que a alma que dá,
que cura, que percebe com um coração desprotegido, tão frequentemente se aproxima daqueles que parecem incomodados por sua própria presença, porque, para eles, sua luz funciona como uma acusação silenciosa. Sua presença age como um espelho que mostra a escuridão reprimida deles. Sua autenticidade revela as máscaras artificiais que eles vestem. Sua sensibilidade desmascara o que eles tentam desesperadamente esconder. Sua radiância expõe as feridas ocultas que se recusam a enfrentar. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando o espelho que você segura diante da alma deles. O que te drena no outro é frequentemente reflexo do que você não aceita em si. Imagine uma visão, um sonho vívido que revele essa dinâmica. Você se encontra em um vasto labirinto, onde as paredes não são de pedra, mas de espelhos antigos, empoeirados e distorcidos. À medida que você caminha, cada reflexo mostra uma versão de você mesmo. Em um espelho, você é a criança chorosa e indefesa. No próximo, você é um tirano rígido, com uma coroa de gelo. No terceiro, você é um fantasma translúcido, incapaz de tocar o mundo. Você percebe que não está sozinho. As figuras que o assombraram em sua vida, os críticos, os drenadores, os insaciáveis, vagueiam por esse labirinto. Eles apontam para os seus reflexos distorcidos e gritam: "Veja como você é fraco! Veja como você é egoísta!" Mas o mestre que o guia sussurra: eles estão apontando para o que você os ensinou a odiar em si mesmos. Você se tornou o receptáculo da sombra deles, o lugar seguro onde eles podem depositar toda a autoaversão que não suportam carregar. E então o mestre o instrui a parar diante do reflexo mais distorcido, o que o mostra como a criatura mais cruel e egoísta. Você não foge, você o encara. E quando você estende a mão e toca o vidro, o espelho não se quebra, ele se dissolve em fumaça prateada. E no lugar do espelho não há mais labirinto, mas um mapa que mostra o caminho de saída, mas que está escrito na linguagem da sua própria aceitação. A revelação é que o labirinto era feito não de projeções deles, mas da sua recusa em aceitar a totalidade dos seus próprios reflexos. Você não é culpado pelo que eles projetam, mas você é responsável por reconhecer o que a projeção deles revela sobre seu poder não utilizado. Não despreze o que você suportou. A dor da projeção, o peso da persona, a solidão da sombra, tudo isso foi o fogo alquímico. Mas aqui devo te alertar. O empata que sobreviveu e começou a integrar sua sombra, que agora sabe dizer não e sustentar a própria presença, está vulnerável a uma nova tentação. A tentação da arrogância espiritual. Quando você começa a ver as dinâmicas, quando você compreende os arquétipos, quando decifra os jogos da sombra e da projeção, é fácil cair na armadilha de se sentir superior. É fácil usar o conhecimento como um martelo, rotulando os outros como narcisistas ou inconscientes, criando uma nova distância, um novo pedestal. Cuidado com essa tentação. Ela é sutil. Se você usa sua nova consciência apenas para julgar, para se sentir mais evoluído, você trocou a velha persona, o coitadinho, o mártir, por uma nova, mais fria, o juiz iluminado. Você está projetando sua necessidade de superioridade moral. O processo de individuação não é sobre se tornar perfeito ou moralmente impecável, é sobre se tornar inteiro. E ser inteiro significa reconhecer que a semente do narcisismo, a semente da crueldade e a semente da cegueira também residem em você. Se você não confrontar esse narcisista interior, o ego que insiste em estar sempre certo, que busca a validação através da superioridade moral, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou, alguém que usa a dor do outro para reforçar a própria identidade. Sobrevivência sozinha não previne isso, apenas a integração previne. A verdadeira iniciação exige humildade profunda. Exige reconhecer que o self é o centro da totalidade e que a totalidade inclui a escuridão.
significa que você pode ser forte e gentil, discernidor e compassivo, feroz e terno, e sim, até mesmo egoísta, quando necessário para proteger sua energia vital. Aquele que retorna do deserto não é apenas um sobrevivente, é um transformador. Ele pegou o chumbo da sua dor e o transmutou no ouro da consciência. O ouro não é apenas bonito, ele é denso, ele tem peso. Portanto, caminhe com esse novo peso. Saiba que sua luz não é ingênua. Ela nasceu de uma longa jornada através da sua própria escuridão. Você não é mais definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. Se você sentiu o chamado deste aprofundamento, se esta conversa ressoou nas profundezas onde a sombra guarda o tesouro, então eu o convido a se juntar a esta jornada. Uma forma silenciosa de afirmar que este caminho, embora solitário em sua experiência, é partilhado em essência. Se você deseja continuar esta exploração da psique, este diálogo constante com o self, considere permanecer por perto, pois a conversa continua. O sininho é um lembrete para a sua alma de que há um espaço seguro para a verdade em meio ao ruído do mundo. Fique em sua luz, segure sua chama alto. Caminhe o caminho da alma com coragem e ternura. Você não é mais apenas empata. Você não é mais apenas sobrevivente. Você é o iniciado. E o trabalho apenas começou. O trabalho apenas começou. Esta etapa final da jornada não é sobre o que você constrói, mas sobre o que você desenterra. A individuação não é um projeto de melhoria moral ou social, mas sim o processo inevitável e doloroso de aceitação da sua totalidade. O Self, o arquétipo central da ordem e da totalidade, não está em um futuro distante. Ele estava sempre aí, o mapa completo, o código-fonte da sua existência. Ele estava soterrado sobre as camadas de persona que você vestiu para agradar e sobre o peso das projeções que você absorveu para sobreviver. Agora, o Self exige que você integre os opostos, exige que você reúna a força do sobrevivente com a vulnerabilidade da criança. Você não precisa escolher entre ser feroz e ser gentil. Você pode ser discernidor e compassivo. Pois a verdadeira sabedoria que nasce do trauma é a capacidade de olhar para a escuridão sem se tornar a escuridão. É a capacidade de ver a sombra no outro sem permitir que ela dite sua vida e de ver a sua própria sombra sem se condenar por ela. Você passou pelo negredo, o escurecimento, a putrefação da alma antiga no crisol do sofrimento. O chumbo da sua dor foi derretido. O fogo que tentou queimá-lo apenas o forjou. Mas aqui reside a última e mais sutil armadilha, o guardião final do limiar que se manifesta após a grande libertação. O sobrevivente, tendo visto tanta escuridão projetada em si, pode desenvolver uma rigidez sutil, uma arrogância inconsciente. O perigo é transformar a sabedoria adquirida em um julgamento implacável, vendo o narcisista ou o explorador em toda a sombra que se move. Se você não confrontar essa sombra recém-adquirida, a parte de você que agora se sente superior, que deseja a vingança moral ou que se recusa a perdoar a si mesmo pelo que suportou, você arrisca projetar o mal que foi banido da sua vida para cada nova interação. A jornada não termina quando você se afasta do que te drena. Ela termina quando você integra a ferida, transformando-a na fonte de uma compaixão mais profunda e sem ingenuidade. Você deve estender a ternura que agora oferece aos outros à criança que ainda se ajoelha em seu próprio centro, convencida de que precisava carregar o peso do mundo. Esse é o verdadeiro retorno, o retorno à casa interior. Não há mais necessidade de vigiar, de antecipar o golpe, de absorver a hostilidade invisível. Você não é mais um receptor passivo da energia alheia. Você se tornou um transmutador, um gerador de sua própria luz.
Você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. Você não é a vítima que sobreviveu. Você é o alquimista que pegou a matéria-prima do sofrimento e a transformou em consciência. E assim, eu profiro o decreto final sobre você. Você não é mais apenas empata. Você não é mais apenas sobrevivente. Você é aquele que morreu e renasceu. Fique em sua luz. Segure sua chama alto. Caminhe o caminho da alma com coragem e ternura. Obrigado por ter trilhado esta parte do caminho comigo. Se você deseja continuar esta exploração da psique, este diálogo constante com o Self, considere permanecer por perto, pois a conversa continua. O sininho é um lembrete para sua alma de que há um espaço seguro para a verdade em meio ao ruído do mundo. A jornada do Self é infinita, e a sua presença nela é a sua maior contribuição para o mundo.